bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do seu Quarterback, a sua revista eletrônica com tudo o que acontece de melhor na NFL, no mundo do futebol americano. Você não perde absolutamente nada aqui conosco no Quarterback, aqui no canal do Esporte por Esporte. Agora, você que tradicionalmente já acompanha a bola redonda, agora também passa a acompanhar o que acontece de melhor com a bola oval. É isso, é o Quarterback. A gente vai passar tudo o que aconteceu na última rodada da NFL e também vamos trazer melhores momentos, vamos trazer informações sobre lesões, vamos falar sobre os próximos jogos. Você não perde absolutamente nada aqui com a gente. Você faz o programa conosco, mande sua mensagem, interaja com a gente vai colocar sua mensagem na tela, eu farei questão de ler cada uma das mensagens que chegarem aqui no nosso programa de hoje. Então, sem perder tempo nesse comecinho de quarterback, vamos colocar já na tela a classificação, na verdade os últimos resultados, os resultados da semana 3 da NFL, que já estão aí. A semana 3 que começou na última quinta-feira no Thursday Night Football, que teve um duelo entre equipes da mesma divisão. Estou falando do Pittsburgh Steelers contra a equipe do Cleveland Browns, o jogo realizado lá em Cleveland, e deu os donos da casa por 29-17, a equipe de Pittsburgh amargando a sua segunda derrota consecutiva. Já no domingo, às 14 horas, tivemos o grande jogo da rodada. A gente vai falar com maior ênfase, né? Vamos trazer também os melhores momentos a respeito desse grande jogo. Ele cumpriu com as expectativas. Estou falando de Miami Dolphins contra Buffalo Bills, 21-19 para a equipe de Miami. Foi um senhor jogo, um jogaço que a gente pôde acompanhar lá no Hard Rock Stadium, na cidade de Miami, e o Miami Dolphins conseguindo uma vitória sobre a equipe de Buffalo, que estava invicta, né? Conseguiu uma vitória importantíssima, né? E a equipe de Miami ainda se mantém como uma das duas últimas invictas na temporada. Passando para o outro jogo, a gente teve o New York Football Jets perdendo em casa para a equipe do Cincinnati Bengals por 27-12, com grande atuação do Joe Burrow. A equipe do Tennessee Titans se recuperando após duas derrotas consecutivas, vencendo a equipe do Las Vegas Raiders por 24-22. O Carolina Panthers, jogando contra a equipe do New Orleans Saints, venceu por 22-14. O New England Patriots, e grande torcida aqui no Brasil. New England, muito por conta do Tom Brady, a grande passagem do Tom Brady, tem uma legião de fanáticos aqui no Brasil. Ele jogou contra o Baltimore Ravens lá em New England e perdeu por 37-26 com grande atuação do Lamar Jackson. O Minnesota Vikings, para a gente fechar essa primeira tela, bateu o Detroit Lions por 28-24. Passando para a segunda tela, a gente tem os seguintes resultados. O Washington Commanders, que perdeu em casa para a equipe do Philadelphia Eagles, Fly Eagles Fly, 24-8, Philadelphia ainda invicto na temporada. Indianapolis Colts, jogando lá em Indianápolis, bateu o Kansas City Chiefs por 20-17. Também a gente vai falar com maior ênfase a respeito desse jogo. O Chicago Bears bateu o Houston Texans por 23-20, jogando em Chicago, com direito a field goal do brasileiro Cairo Santos para dar a vitória para o Chicago Bears. É verdade, temos um brasileiro na NFL, chama-se Cairo Santos, ele é o kicker, é o chutador da equipe do Chicago Bears e conseguiu dar a vitória para a equipe de Chicago por 23-20. No domingo, lá na faixa das 17h05, o Los Angeles Chargers, jogando em casa, em LA, perdeu para a equipe do Jacksonville Jaguars por 38-10, uma grande surpresa, embora o Jacksonville Jaguars viva um grande momento. E ainda no domingo, na faixa das 17h25, Arizona Cardinals, mostrando que é freguês do Los Angeles Rams, perdeu mais uma vez, agora por 20-12, e o Tampa Bay Buccaneers do Tom Brady, jogando em Tampa, perdendo para a equipe do Aaron Rodgers por 14-12, num jogo que ficou devendo, a gente esperava mais. E ainda temos na faixa das 17h25, o jogo do Seattle Seahawks contra a equipe do Atlanta Falcons, Seattle perdendo em casa por 27-23, o Sunday Night Football, que foi um Sunday Night Football que deixou muito a desejar, lamentavelmente. O Denver Broncos bateu a equipe do San Francisco 49ers por 11-10. E no Monday Night,
nós tivemos a equipe do New York Football Giants jogando contra o Dallas Cowboys e a equipe de Dallas conseguindo uma grande vitória por 23-16. Muito bem, tá aí a rodada passada a limpo para vocês que estão acompanhando aqui o Quarterback. Mande sua mensagem, interaja com a gente. O que você está achando da semana 3 da NFL? Sua equipe está bem, está mal? Faça o programa conosco. Eu vou fazer questão aqui de mandar um abraço para vocês. Ó, o Noni Saboia, grande amigo. Grande abraço pro Noni. Opa, legal, não sabia o que cobriu a NFL. Opa, agora sim, né, Noni? 3 programas aqui do Quarterback, agora na Casa Nova, no canal do Esporte por Esporte. E vamos até o fim da temporada, vamos até o Super Bowl, acompanhando para e passo o que acontece no mundo da bola oval. Esse lindo troféu aqui que nós temos, né, exemplificando o troféu que é dado, né, para a equipe vencedora de cada divisão. Troféu belíssimo que nós temos aqui em nosso estúdio, todo estilizado, né, com a logomarca do Quarterback. Tudo isso aqui a gente faz para vocês, né, que nos acompanham. Vocês sabem que a gente tem aqui uma produção que se dedica também bastante em trazer os melhores momentos, e é isso que a gente vai fazer agora. Vamos colocar no ar os melhores momentos da rodada 3 da NFL, colocando já na tela o primeiro jogo que a gente separou para mostrar para vocês. Tá aí, o jogo do Indianapolis Colts contra a equipe do Kansas City Chiefs. A equipe do Indianapolis Colts que vinha simplesmente de 2 derrotas, né, sendo que uma delas por 0. Perdeu de 0 para a equipe do Jacksonville Jaguars e conseguiu a reabilitação, por incrível que pareça, em cima de uma das melhores equipes da NFL, que é o Kansas City Chiefs, comandada pelo Patrick Mahomes. A gente acompanhou essa grande vitória da equipe dos comandados do Matt Ryan, que teve uma boa exibição, protegeu bem a bola, conseguiu lançar para touchdown, o que é importante se tratando de um quarterback. E já a equipe de Kansas City fez um jogo muito abaixo. A gente esperava mais da equipe do Andy Reid, muitos erros por parte da equipe de Kansas City que propiciaram justamente essa vitória de Indianápolis. Mas o fato é que Kansas City segue sendo uma postulante a Super Bowl, sem sombra de dúvidas. Foi um percalço, a gente pode colocar dessa forma, uma derrota que ninguém esperava, mas acontece. A temporada é longa, as partidas elas geram surpresas, como foi o caso, e a equipe de Kansas City acabou tendo um revés que ninguém esperava, mas ainda acredito muito na equipe comandada pelo Patrick Mahomes. Já a equipe de Indianápolis pode deixar o seu torcedor mais contente, porque conseguiu uma grande vitória, mas é muito instável. A gente não sabe qual é o Indianapolis Colts que a gente vai ver até o fim do ano. É o Indianapolis que venceu o Kansas City ou é o Indianapolis que perdeu de 0 para a equipe do Jacksonville Jaguars? Então é uma equipe que ainda tem que se provar. Matt Ryan, o quarterback veterano, será que ele tem essa capacidade para comandar os Colts a irem longe numa pós-temporada? Eu ainda tenho minhas dúvidas, mas o fato é que a gente acompanhou um belo jogo da equipe de Indianápolis batendo o Kansas City Chiefs. Vamos passar para o segundo jogo da rodada que a gente separou aqui para vocês, tendo participação. Vamos colocando na tela aí, tá bom, produção? Vamos colocando na tela para a gente mandar um abraço para a galera. Vamos colocar já aí na tela, já está aí os melhores momentos do jogo da rodada, a gente pode colocar dessa forma. Um jogo simplesmente que poderia ser final de Super Bowl. Olha, tem uma mensagem do Edu Alves, o Miami está bem, é isso que eu vou falar agora justamente, viu, Edu? Grande abraço para você, obrigado pela audiência. Os Dolphins estão voando, é impressionante o que está jogando a equipe de Miami. O Tua Tagovailoa, que é o quarterback da equipe de Miami, era muito questionável, ninguém sabia se o Tua poderia entregar o que está entregando. É um quarterback novo, né, está apenas na 3ª temporada na liga, é um quarterback instável que se lesiona bastante, né, mas está fazendo o princípio de temporada espetacular. Aquela virada na rodada passada sobre a equipe de Baltimore foi incrível, lançando para 6 touchdowns. Pouquíssimos quarterbacks têm essa capacidade, o Tua mostrou que tem. E essa vitória, em particular, contra a equipe do Buffalo Bills, do Josh Allen, que estava jogando fino da bola e ainda permanece jogando fino da bola, é uma vitória que você pode colocar Miami como postulante a Super Bowl.
Olha que isso não acontecia há muito tempo, desde Dan Marino, a gente pode colocar dessa forma, desde o Dan Marino. Há mais de 20 anos que Miami soma equipes ridículas em cima de equipes ridículas. E desta vez montou um baita do time, tem uma senhora defesa, tem um corpo de ataque de wide receivers muito interessantes. Trouxe o Tyreek Hill, que é o wide receiver mais rápido da NFL, sem sombra de dúvidas. Tem o Waddle do outro lado fazendo uma ótima dupla, né? Então o Tua Tagovailoa, ele tem ferramentas nas mãos para levar esse Miami Dolphins muito longe. Tem uma equipe de especialistas boa e trocou a sua comissão técnica. Mandou embora o Brian Flores e trouxe o Josh McDaniels. Então, Mike McDaniels, perdão. Então a equipe de Miami é para a gente ficar com muita atenção, acompanhar todos os jogos da equipe de Miami, porque está jogando fino da bola. Já a equipe de Buffalo, também não se surpreendam caso chegue ao Super Bowl, porque é um baita de um time. Tem uma senhora defesa, uma defesa espetacular, talvez top 3 na liga. Tem um quarterback que já é comprovadamente capaz de levar a sua equipe muito longe, que é o Josh Allen. Tem um braço impressionante e por muito pouco não venceu essa partida. Foi um baita de um duelo que a gente acompanhou lá no Hard Rock Stadium. Foi um senhor jogo, o jogo da rodada, sem sombra de dúvidas. Então quem é fã do Buffalo Bills não é para ficar triste. Perdemos para Miami, será que a nossa equipe é boa o suficiente? Pode acreditar, torcedor do Buffalo Bills. Buffalo vai muito longe nessa temporada, eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Tem todas as ferramentas, tem uma baita de uma comissão técnica, tem um ótimo quarterback, tem uma ótima defesa e tem um ótimo corpo de recebedores. Tem tudo para ir muito longe e a gente pode ver um repeteco de Miami Dolphins e Buffalo Bills lá na frente durante a temporada da NFL, não seria nenhuma surpresa, tá certo? Falamos aí da partida da rodada entre Miami Dolphins e Buffalo Bills. Vamos passar agora para o terceiro jogo que a gente separou aqui para vocês. Se tiver participação, vai colocando na tela aí, tá bom, produção? Para a gente prestigiar quem está aqui com a gente. Ó, o Carl Johnson tá aí conosco. Grande abraço para o Carl Johnson. Boa noite, meu caro. Fale pra galera aí que tem o Quarterback agora no canal do Esporte por Esporte. Quem gosta de futebol americano, quem gosta da bola oval, a gente aborda tudo aqui que acontece no universo da NFL. Um abraço pro Leandro de Pinho Real. Tá falando, oxe, será que surpreendeu, Leandro, agora com o Quarterback no programa, aqui no canal do Esporte por Esporte? Estamos também falando de outros esportes, né? Já que somos esporte por esporte, não é futebol por futebol, né? E agora temos aqui o privilégio de poder falar sobre a bola oval, a NFL, que cresce absurdamente aqui no Brasil, cada vez mais fãs da NFL chegando aqui, né? Acompanhando a liga de futebol profissional norte-americano aqui com a gente, né? É importante a gente salientar para essa câmera aqui que a gente está falando, né, que a gente está justamente falando para um público que cresce cada vez mais, fanáticos, né, que são adeptos, que conhecem o jogo, se adaptam ao jogo, né, entendem o jogo, conhecem as regras e se apaixonam pela NFL. É simplesmente isso. Você conhece as regras, acompanha os jogos, tem uma equipe, você se apaixona por esse jogo, que é espetacular, que alia estratégia com força, com velocidade. É um jogo de xadrez com pancada, se você querer resumir o que é a NFL. É um jogo espetacular e você vai se apaixonar, assim como todos nós que trabalhamos aqui no Quarterback, somos apaixonados pela NFL. Vamos falar agora do próximo jogo. Colocar já na tela aí os melhores momentos, a gente já está acompanhando. Jogo realizado lá na cidade de Tampa, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, também está vivendo um problemão. Tampa Bay Buccaneers contra a equipe do Green Bay Packers. Jogo disputado lá no Raymond James Stadium. E a gente acompanhou a vitória de Green Bay, a vitória de Aaron Rodgers sobre a equipe do Tom Brady. Um jogo que eu confesso a todos vocês que estão nos acompanhando, decepcionou. A gente esperava mais. Mas por que ele está aqui nos melhores momentos que a gente separou para os senhores? Porque trata-se de um confronto histórico. A gente está falando do Tom Brady, que talvez venha a ser o melhor quarterback de todos os tempos. Na cabeça de muita gente, na minha, o Brady é o melhor quarterback de todos os tempos.
né? Eu respeito quem pensa o contrário, que pensa que é o Joe Montana, quem pensa que são outros quarterbacks, até mesmo Dan Marino sem título, respeito, mas na minha avaliação o maior quarterback de todos os tempos chama-se Tom Brady, e a gente está vendo Tom Brady no final da sua carreira, né? E talvez tenha sido o último episódio da rivalidade Tom Brady contra Aaron Rodgers. Foi um baita no jogo no termos de expectativa, mas o que as equipes entregaram lá no Raymond James Stadium ficou devendo. Por que ficou devendo, Hallen? Ficou devendo justamente porque o Tom Brady tinha muitos desfalques na sua equipe. Tinha a sua equipe muito baleada. Não tinha 3 recebedores, não tinha o Mike Evans, que brigou na última rodada e foi suspenso pela liga. Não tinha o Julio Jones, que está machucado, e não tinha o Chris Godwin, que também está machucado. Então isso faz muita diferença no ataque aéreo da equipe de Tampa Bay. Já do outro lado, a gente percebe o Aaron Rodgers sem seu melhor recebedor. Davante Adams foi para a equipe de Las Vegas, né? Então ele perdeu o seu principal alvo, e a gente percebe que ainda ele está em busca de uma melhor química com seus recebedores, e a equipe de Green Bay ainda tem pontos falhos, sobretudo na sua defesa, que ainda precisam ser trabalhados pelo LaFleur, que é o técnico de Green Bay. Então o jogo ficou devendo nesse quesito. A gente esperava, né, um tiroteio, como a gente gosta de falar na NFL, um jogo com vários pontos, né, um grande score, mas o que a gente percebe é que foi um jogo equilibrado, né, que o Tom Brady teve a oportunidade de levar para a prorrogação, mas aí quando teve a chance de conseguir um empate numa conversão de 2 pontos, teve um delay of game, que foi um atraso de jogo, né, recuou 5 jardas, e aí na linha de 7 jardas o Brady foi para o passe, e o passe foi incompleto, e o Aaron Rodgers conseguiu a vitória sobre Tom Brady, o que não acontecia há bastante tempo. Este foi o confronto entre Aaron Rodgers e Tom Brady. Vamos passar para o quarto confronto que a gente separou aqui para vocês, para a gente passar hoje aqui no quarterback. Já estamos aí na tela, né? Os senhores já estão acompanhando este jogo que aconteceu no Monday Night Football. A gente está falando do New York Giants contra a equipe do Dallas Cowboys. O Monday Night Football com muita rivalidade, a gente pode colocar dessa forma, são equipes da mesma divisão. A equipe de Dallas tem muito mais potencial ofensivo do que a equipe do New York Football Giants, mas a gente percebe que Dallas está jogando sem o seu quarterback, está jogando sem o Dak Prescott. Então isso faz muita diferença, embora o Rush, que é o substituto, tenha jogado bem. E a equipe de Nova York estava invicta. A gente não pode esquecer, Nova York veio até esta partida invicta, com 2 vitórias e nenhuma derrota. Mas o que a gente viu é que a equipe de Dallas, sobretudo o seu passing rush, né, comandado pelo Micah Parsons, que é um baita de um atleta, o segundo ano apenas do Micah Parsons na liga, e ele já está fazendo estrago. Se ele continuar da mesma forma como a gente está vendo, ele vai se tornar um Hall da Fama sem sombra de dúvidas. E a equipe de Dallas mostrando que é superior ao Nova York, conseguindo uma vitória também no finalzinho, uma vitória emocionante que rendeu muito dinheiro para os apostadores, mas agora a equipe de Dallas está 2-1 na tabela de classificação, e o New York Football Giants está também com 2-1, conheceu a sua primeira derrota jogando lá no MetLife Stadium, na cidade de Nova York. Muito bem, estamos aqui no quarterback, para você que chegou agora, aqui no canal do Esporte por Esporte, estamos no quarterback, falando tudo sobre o universo da NFL. Aí mais uma mensagem do Nate Dias, cenas lamentáveis em Campinas. Tá certo, um abraço para o Nate. Tivemos pontuação baixa nas partidas, foi por causa das defesas, os ataques não funcionaram. Edu Alves, manda mensagem aí, Edu, qual partida você está se referindo? Porque na partida do Green Bay Packers contra a equipe do Tampa Bay Buccaneers, a gente teve um placar baixo justamente porque as equipes estavam desfalcadas, sobretudo a equipe de Tampa Bay. Como eu disse, estava sem seu corpo de recebedores, o Tom Brady não faz milagre e ele teve muita dificuldade nesse quesito. O ataque terrestre de Tampa Bay também está encontrando dificuldades, e aí, pelo lado de Green Bay, o Aaron Rodgers ainda busca essa química melhor com seus recebedores, então por isso a gente teve um placar baixo nesta rodada. Já a equipe de Dallas contra Nova York são equipes mais limitadas em termos de ataque, então também por isso tivemos um placar baixo. 49ers contra a equipe do Denver Broncos, que foi o Sunday Night Football, também um placar extremamente baixo, porque os dois quarterbacks jogaram muito mal.
O Jimmy Garoppolo jogou pessimamente e o Russell Wilson também não teve um grande desempenho. Eu pedi o auxílio da produção. Quanto tempo a gente tem ainda de programa? Para vocês me passarem aqui, a gente está no finalzinho, a gente já vai encerrar daqui a pouquinho, mas a gente vai passar agora para vocês a classificação momentânea da NFL após 3 rodadas. Veja como a sua equipe está posicionada aí na American Football Conference, da AFC. Na AFC Leste, a gente tem a liderança do Miami Dolphins, comandando por 3-0, 3 vitórias, nenhuma derrota. O Buffalo Bills aparece na segunda posição com 2 vitórias e 1 derrota. O New York Football Jets, empatado com o New England Patriots, tem 1 vitória e 2 derrotas. Na AFC South, a gente tem o Jacksonville Jaguars com 2 vitórias e 1 derrota. O Indianapolis Colts com 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. Sim, tem empate na NFL, a gente já explicou nos outros programas. O Tennessee Titans aparece em terceiro com 1 vitória e 2 derrotas. E o Houston Texans é o lanterninha, por enquanto ainda não venceu na competição. Na AFC Norte a gente tem o Cleveland Browns com 2 vitórias e 1 derrota. O Baltimore Ravens também com o mesmo retrospecto. O Pittsburgh Steelers com 1 vitória e 2 derrotas, tá 1 derrota ali, mas são 2 derrotas. O Cincinnati Bengals com 1 vitória e 2 derrotas. Na AFC Oeste a gente tem a liderança do Kansas City Chiefs com 2 vitórias e 1 derrota, mesmo retrospecto do Denver Broncos de Russell Wilson. Na terceira posição aparece o Los Angeles Chargers com 1 vitória e 2 derrotas, e na lanterninha o Las Vegas Raiders com 3 derrotas na competição. Vamos para a NFC. Na NFC Leste a gente tem o Philadelphia Eagles comandando a divisão com 3 vitórias e nenhuma derrota, seguido pelo Dallas Cowboys com 2 vitórias e 1 derrota, tá 0 ali, mas é 1 derrota. O New York Football Giants com 2 vitórias e 1 derrota, e o Washington Commanders com 1 vitória e 2 derrotas. Na NFC South, na NFC Sul, a gente tem a liderança do Tampa Bay Buccaneers com 2 vitórias e 1 derrota, seguido pelo Carolina Panthers com 1 vitória e 2 derrotas. Se eu não estou equivocado, também está desatualizado ali na nossa tabela. Mas o New Orleans Saints aparece na terceira colocação com 1 vitória e 2 derrotas, seguido pelo Atlanta Falcons com 1 vitória e também 2 derrotas. Na NFC Norte a gente tem o Minnesota Vikings com 2 vitórias e 1 derrota, seguido pelo Green Bay Packers também com 2 vitórias e 1 derrota, assim como o Chicago Bears. E na lanterninha o Detroit Lions com apenas 1 vitória. Na NFC Oeste, liderança do Los Angeles Rams com 2 vitórias e 1 derrota, seguido pelo 49ers com 1 vitória e 2 derrotas, assim como o Seattle Seahawks e também o Arizona Cardinals. Muito bem, vamos passar agora para quem está nos acompanhando. Muito bem, agora nessa câmera aqui falando para os senhores, para vocês que estão aqui na nossa audiência no Quarterback, sua revista eletrônica com tudo o que acontece na NFL, no futebol da bola oval. Vamos passar agora as lesões que aconteceram importantes nessa última rodada. A gente preparou aqui um quadro para os senhores. A gente tem aí a lesão do Myles Garrett, né, defensive end do Cleveland Browns, que sofreu um acidente de carro, né, e é problema para a equipe de Cleveland. O Mac Jones, que sofreu uma lesão gravíssima no seu tornozelo, vai ser desfalque nas próximas rodadas, talvez fique fora por um longo período. O Joey Bosa, que teve uma lesão na virilha, ele que é um ótimo jogador da equipe do Los Angeles Chargers. E o Tua Tagovailoa, que embora tenha jogado até o final da sua partida, ele também teve uma lesão na virilha e também uma contusão nas costas. O Tua Tagovailoa, escreve-se Tagovailoa, mas se fala Tagovailoa, ele é dúvida também para os próximos jogos do Miami Dolphins. Estamos chegando aqui no finalzinho do Quarterback, mas antes vamos passar a próxima rodada para vocês não perderem absolutamente nada. Já está aí na tela, jogos da semana 4. Começam na próxima quinta-feira, às 21h15. É o Thursday Night Football. Nós vamos ter o Cincinnati Bengals jogando contra a equipe do Miami Dolphins. A gente vai ter também no próximo domingo o New Orleans Saints contra a equipe do Minnesota Vikings. Esse jogo às 10h30 da manhã vai ser disputado na Inglaterra, no estádio do Tottenham Hotspur. Para quem gosta da Premier League, aquele baita estádio do Tottenham vai ser palco de um jogo da NFL.
e para quem gosta de saber como é que são os bastidores da mudança de um campo de grama natural por um campo de grama sintética, olhem o perfil da NFL Brasil. Tem todos os detalhes da mudança do campo do Tottenham para o campo da NFL, na qual vai ser disputado esse jogo no próximo domingo, às 10h30 da manhã, horário de Brasília, entre New Orleans Saints e Minnesota Vikings. A gente também tem no próximo domingo o Detroit Lions recebendo a equipe do Seattle Seahawks. A gente vai ter o Pittsburgh Steelers jogando contra a equipe do New York Football Jets, a chance do Steelers se recuperar na competição. O New York Football Giants recebendo a equipe do Chicago Bears, do nosso kicker Cairo Santos, grande brasileiro kicker do Chicago. O Indianapolis Colts fazendo duelo de divisão contra a equipe do Tennessee Titans. A equipe do Houston Texans, que vai receber a equipe do Los Angeles Chargers lá em Houston. Vamos passar para a próxima tela. Muito bem, ainda às 14 horas a gente tem o Atlanta Falcons jogando contra a equipe do Cleveland Browns. O Dallas Cowboys vai receber a equipe do Washington Commanders. O Philadelphia Eagles joga contra o Jacksonville Jaguars, um grande jogo para a gente acompanhar. O Baltimore Ravens recebe a equipe do Buffalo Bills, outro jogo imperdível. Todo mundo tem que acompanhar essa equipe de Buffalo contra a equipe de Baltimore, que também é uma equipe muito bem treinada, e o jogo vai ser lá em Baltimore, ou seja, é uma previsão de duelo bastante equilibrado, é um jogo para ser visto. O Carolina Panthers às 17h05 jogando contra a equipe do Arizona Cardinals lá em Carolina. Já às 17h25 a gente vai ter o Las Vegas Raiders recebendo a equipe do Denver Broncos. É a chance do Las Vegas conseguir a sua primeira vitória e a chance do Denver conseguir emendar mais uma vitória na sua divisão. Já às 17h25, o Green Bay Packers jogando contra a equipe do New England Patriots vai tentar emendar também uma segunda vitória consecutiva. Já no England, sem Mac Jones, vai tentar o improvável jogando fora de casa. O Sunday Night Football, e aí eu quero um parênteses para vocês que estão nos acompanhando aqui no canal do Esporte por Esporte, acompanhando o Quarterback. Esse jogo, que está escrito aí, domingo, 21h20, está marcado para a cidade de Tampa. Pode voltar aqui para mim, por favor. Ele está marcado para a cidade de Tampa. A cidade de Tampa está sendo acometida pelo furacão Ian. Ele está passando agora entre quarta e quinta-feira, né? Então isso daí precisa ser analisado. Se Tampa Bay, que é onde fica o estádio do Tampa Bay Buccaneers, estiver impraticável, se a cidade estiver totalmente inundada, debaixo d'água, como esta é a previsão das autoridades norte-americanas, o Sunday Night Football ele vai ser realizado em outro lugar, provavelmente Miami. Tampa Bay já saiu de Tampa, está treinando em Miami nesta semana. Então não ficaria surpreendido se o Sunday Night Football fosse adiado ou se ele fosse jogado na cidade de Miami. Então a gente vai aguardar com muita calma para saber se o jogo vai ser realizado em Tampa, em Miami, ou se o jogo vai ser adiado. A gente vai saber nas próximas horas, e no Instagram do Quarterback você vai ser informado em primeira mão, sem sombra de dúvidas. Felipe Mendonça vai atualizá-los também sobre essas informações. Vamos colocar novamente a tabela, que a gente tem o último jogo para a gente passar para vocês que estão nos assistindo, é entre o San Francisco 49ers contra a equipe do Los Angeles Rams. Esse será o Monday Night Football, disputado na próxima segunda-feira, evidentemente. Tá certo? Este é o Quarterback, pessoal. Eu quero agradecer demais a audiência de todos vocês que nos acompanharam nesses 30 minutos da sua revista eletrônica, com tudo que acontece de melhor sobre a bola laranja, o universo da NFL. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela parceria, pelas mensagens. Fale para os seus amigos que gostam da NFL, que tem o Quarterback como opção toda quarta-feira, 21 horas, ao vivo, aqui no canal do Esporte por Esporte. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau!